Oi, meu nome é Bruna, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o meu relato de parto normal aqui no Canadá. Bom, tudo começou no dia 5 de junho, eu acordei pela manhã já sentindo que algo estava vazando e realmente quando eu levantei, olhei pro chão, escorreu pela minha perna um pequeno líquido, nada que fosse me sinalizasse um alerta de tipo a bolsa estourou, não. Mas aquilo me deixou assim, sob aviso, né? Tipo, pode ser a bolsa que está vazando. Mas aí, segui o dia, fiz as coisas que eu tinha que fazer, lembrando que até então eu estava com zero dilatação, né? Tinha feito acompanhamento no pré-natal. Uns dias anteriores estava com zero dilatação e eu já estava com 40 semanas e 5 dias. Bom, no dia 6, eu acordei muito destemida, querendo muito parir esse nenê logo. Então eu acordei o meu marido, a gente foi caminhar. Então eu fiz caminhada, foi muito esforço pra mim, porque eu já tava assim, imagina, tava com quase 41 semanas, tava pesando muito, tava sentindo muito desconforto, mas mesmo assim eu fui pra ver se ele descia, pra ver se, né, começava o trabalho de parto. Aí eu andei de manhã, voltei pra casa, fiz mais exercícios, agachamento e na bola de pilates também. Quando foi de tarde também, a gente andou mais um pouco, fez mais uma caminhada. Voltamos pra casa e eu comecei a sentir um pouco de contração. Aí na minha cabeça eu pensei, bom, ontem eu tive um pequeno vazamento. Já tô quase 41 semanas e tô com pouca contração, mas eu tô com contração. Não vou esperar mais, vou pro hospital assim mesmo. Aí peguei as coisas, falei, vamos embora. Aí até tem um vídeo da gente indo, até tava emocionada, porque eu pensei assim, nossa, hoje vai acontecer e o neném vai nascer, né? Lembrando que tudo que eu pedi no meu parto aconteceu o contrário, né? E tudo que eu não queria que acontecesse, digamos assim, aconteceu, né? Mas sempre acreditando que Deus sabe de todas as coisas. E, enfim, vamos lá. Bom, no dia 6 eu saí de casa, acho que era umas 9h30, cheguei no hospital. Entre sair de casa e chegar ao hospital e fazer a triagem ali, eu sei que 10 horas eu já estava numa salinha. E eles já me começaram a me monitorar no cardiotoco. Uma enfermeira me perguntou, né, me fez algumas perguntas, eu expliquei pra ela que eu achava que eu estava em trabalho de parto, né, falei que eu tinha sentido um tanto de líquido escorrer, e aí hoje já tava com contração de novo e tal, e já tava com quase 41 semanas e tal, né, então ela me monitorou e veio para fazer o exame de toque e para fazer o exame de bolsa rompida, para ter certeza se minha bolsa estava realmente rompida ou estava íntegra, e mediante aquilo a gente ia tomar as decisões, né? Enfim, quando ela foi fazer o toque, eu estava com zero dilatação, estava totalmente fechado o meu colo de útero. E o resultado das 2 vezes que ela fez o teste da bolsa ficou inconclusivo. Quando foi mais ou menos 2 da manhã, eu tinha esperado um pouco lá, né, pra ver se eu ia entrar em trabalho de parto, alguma coisa assim, ou algo ia acontecer. E ela veio mais uma vez pra tentar fazer esse exame de bolsa. Quando ela foi fazer o exame, já era por volta aí de 2h30 da manhã, eu senti que já saiu um pouco mais de líquido, né? E tá, daí eu sinalizei ela, falei assim, agora acho que tô sentindo sair um pouco mais de líquido e tal. E eu já estava com uma calcinha absorvente, né? Então, quando foi 3 horas, estourou de vez a minha bolsa e já estourou com mecônio, né? Que é quando o nenê faz o cocôzinho ali. E já saí com aquela coloração mesmo, tipo,
bem estranha. E, enfim, aí a bolsa já estava rompida mesmo. E aí, sim, eu já teria que internar mesmo, né? Ocorre que naquele dia a maternidade estava, tipo, lotadíssima. A gente não tinha vaga, não tinha leito, não tinha, assim, pra mim, não tinha uma vaga pra mim. Então eu fiquei com a bolsa rompida todo esse período até meio-dia, mais ou menos, do outro dia, né? Passei a madrugada ali e nada de dilatar também, né? A bolsa rompeu, mas também a dilatação não evoluiu, porque elas vinham checar e eu sempre tava com o cardiotoco, elas monitorando, tipo, toda hora, todo momento. Então, eu já tava bem estressada nesse momento, porque eu já tinha passado a madrugada inteira com aquele troço na barriga. É muito desconfortável, fazendo vários exames ali de toque, que é muito desconfortável mesmo. Enfim, quando foi meio-dia, liberou uma vaga e eu subi pra sala de parto, né? Então ali começaram os preparativos, veio a nurse, veio a enfermeira que veio cuidar de mim, e aí a gente começou a conversar, tava meu marido, eu, rindo à toa, feliz da vida, porque pensava assim, ah, tá, agora vai acontecer, né? E eu já estava consciente que eu teria que ir pra ocitocina, coisa que eu não queria. Tudo bem, não queria parto induzido de jeito nenhum. No final, tava sendo induzida com ocitocina, que eu tava com muito medo, porque os relatos que eu havia visto era de muito sofrimento com parto induzido com ocitocina, né? Então, falei, vamos lá. E conversa vai, conversa vem. Eu tava com uma cabeça muito eu tinha uma cabeça que meu parto ia ser um parto normal, tranquilo, sem analgesia, sem nada, ia ser uma coisa assim, tranquila. Até porque eu vinha me preparando muito pra isso, né? Então eu vinha fazendo exercício, eu vinha comendo tâmara, eu fazia exercício na bola, fazia pilates, eu fiz. Não ganhei muito peso na gestação, enfim, eu tava focada em ter um parto normal, natural, né? Todo desse de conto de fada e não foi assim. Enfim, comecei a tomar ocitocina e conversa vai, conversa vem. Aí a enfermeira me falou sobre analgesia, eu já fiquei assim. Aí ela começou, a gente começou a conversar e ela falou que era muito comum, as mulheres aqui tomavam analgesia, se eu quisesse eu podia pedir e tal. Aí ela me sugeriu também o gás de riso, né, aquele que literalmente te relaxa, te faz rir. E, enfim, comecei a tomar ocitocina, comecei a sentir contração, já comecei a sentir dorzinha. Mas assim, tava uma dorzinha tranquila, falei, ah, tá tranquilo, tá legal, né. Aí, quando foi, tipo, umas 2h30, mais ou menos, eu pedi o gás pra ela, pedi pra tentar o gás, né, pra ver se ele dava uma aliviada, porque tinha começado a dar uma apertadinha mais, assim, as cólicas, eu sabia que era uma coisa que tava ainda bem distante da dor real que eu ia sentir, mas eu tava me incomodando já, daí eu pedi pra ver, né, pra testar o gás. E, enfim, testei o gás, me ajudou, tranquilo. E aí o Sérgio, nesse momento, ele teve que ia vir pra casa pra cuidar dos cachorros e voltar. E eu ia ficar sozinha naquele momento e tudo certo, né? E tá, ok. Nesse momento que o Sérgio ainda tava comigo, que acho que era entre, acho que umas 4 horas da tarde, eu tava com, acho que 4 centímetros de dilatada já, né? E, enfim, eu não sei, foi em questões de minutos, assim, já foi pra tipo 6 para 7 a minha dilatação. Quando eu cheguei nesse estágio de 6 para 7, a dor que eu senti já era algo assim que foi insuportável mesmo, eu achei que eu ia morrer. Assim, a dor era algo assim enlouquecedor, tipo, vinha e não tinha um intervalo de tempo, ela veio numa pancada só. E eu comecei a me desesperar e gritar, e gritar, e gritar. Enfim, corta pra mim, gritando pra enfermeira, chamando analgesia, analgesia, please, please, please. E, gente, foi assim, ó, enlouquecedor, porque foi uma dor horrível, assim, realmente veio numa pancada só. E
essa tá sendo foi minha experiência, né, com parto induzido com ocitocina, e realmente, assim, ó, é uma dor que realmente não dá pra aguentar, não dá pra aguentar. Assim, quando eu falo que eu só consegui ter meu parto normal no Canadá, é porque eu imagino que se eu tivesse ido pra ocitocina no Brasil e tivesse acontecido esse padrão no Brasil, eu não ia aguentar e eu ia pedir, com certeza ia pedir a cesariana. E eu ia insistir muito pra pedir a cesariana, porque eu não ia aguentar de dor, gente. Eu não ia aguentar de dor mesmo. Porque a dor que eu tava sentindo ali, gente, eu não consigo descrever o tamanho da dor. Assim, eu sei que eu já gritava desesperada, já querendo, já chamando. Gente, eu sei que quando o Sérgio chegou, eu já estava com a epidural e já tava anestesiada, tipo assim. Já tava assim, e assim, é algo impressionante, porque realmente tira com a mão, assim. Eu fiquei paradinha, sentada. O médico anestesista falou pra mim, olha, tu não pode se mexer agora. Prometa pra mim que você não vai se mexer. E ele ficava lá, sentindo as minhas vértebras e tal, pra achar o ponto certo. E vinha a dor. Eu falava, tá vindo a dor, tá vindo a dor, tá vindo a dor, não vou aguentar. E chorava e gritava. Eu sei que ele conseguiu lá aplicar. E eu fiquei de boa. Nossa, foi assim a melhor sensação do mundo. Então, desse momento que eu estava já com a epidural, era incrível, porque eu mesma conseguia administrar o medicamento, né? Então, quando ele tinha um timer ali para funcionar, e quando parava, né, aquele ciclo, e eu começava a sentir dor, eu já ia lá e apertava de novo, então já era tranquilo. Então foi assim a madrugada toda, né, da tarde até a madrugada. Então durante esse período eu pude descansar muito e não comi nada, tava em jejum absoluto, tava só tomando água, mas não tinha conseguido comer nada até então. Passei todo esse período ali com analgesia. Quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, eu escutei a médica falando que eu estava pronta, que eu tinha atingido ali os 10 centímetros, né, de dilatação. E aí o médico veio conversar comigo, falando que a gente tinha duas hipóteses, ou a gente teria que fazer o forceps ou o vacuum. E aí, a primeira opção foi o vacuum lá, né, então foi o vacuum, desculpa, o forceps, né. Então ele veio conversar comigo, ele falou sobre a força e tal, que agora a gente ia ter que fazer uma força muito forte. Eu peguei e falei pra ele que eu não tinha condições, que eu tava muito fraca, eu tava em jejum, tava só vomitando. Ele falou, não, a gente tem que fazer. E eu fui e fiz. Sei que meu expulsivo acho que demorou pouquíssimos minutos, assim. Eu acho que o processo todo demorou uns 15 minutos, tá? E eu acho que eu devo ter feito ali no máximo umas 3 forças pro Bruce sair. Nesse período, ele comentou que ele ia fazer uma incisão, né? Que ele ia fazer a epísio. E tudo bem, eu achei que não doeu, pra mim não senti, porque a dor já era tamanha que a epísio foi um cortezinho que não, pra mim não fez nem diferença, né? Pra ser bem honesta. Enfim, o bebê nasceu. Ele teve que ficar na UTI neonatal por alguns dias, fazendo o ciclo de antibiótico, porque ele ficou, né, eu fiquei com a bolsa rompida, e ele fez cocô, ele fez um mecônio dentro, né, então ele teve que tomar antibiótico ali por 3 dias, e foi isso. Nosso pós no hospital foi maravilhoso, assim, a gente teve suporte a todo momento, eu pude ver o bebê a todo momento. E inclusive fui para amamentá-lo lá, né, no momento que ele esteve na UTI. Mas foi tudo certo, foi só um protocolo mesmo por conta desse fator, né, da bolsa rompida. E no mais foi isso. Eu achei que, assim, minha experiência foi maravilhosa pra mim. Por mais que eu tivesse tido aí
por mais que meu parto tivesse sido totalmente o contrário do que eu imaginava, mesmo assim foi abençoado, foi do jeito que tinha que ser. Deus estava lá em todo momento, cuidou de mim, cuidou dele, e isso que importa, né? Então, tive pontos, né? Tive pontos internos, mas dentro de uma semana, assim, eu já tava bem melhor, já tava bem recuperada. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse relato de parto. Se vocês quiserem saber um pouco mais como foi, assim, a minha gestação aqui, a questão dos médicos, pré-natal, comentem aqui embaixo que daí eu farei outro, esclarecendo dúvidas. Comentem. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, de seguir, de compartilhar. E é isso. Um beijo e tchau!